Olá pessoal, tudo bem? Então, no vídeo de hoje eu vou contar para vocês como eu fui nomeada para um cargo público só usando o meu poder interior, o poder que há em mim. Bom, antes de começar a contar a jornada, eu queria deixar claro que no processo de criação, materialização de uma realidade, de um desejo que você quer viver, você tem que pensar que existem duas fases. A primeira fase é a criação mental. Você tem que imaginar, tem que sentir, tem que saber os detalhes desse objeto de desejo, né? Se é uma casa, você tem que saber os detalhes dessa casa, quantos cômodos vai ter, onde vai ser. Se é um emprego, você tem que saber exatamente qual é o cargo que você quer ocupar, em qual empresa, né? Então, assim, para você começar um processo de criação de uma realidade, é necessário que esse processo comece pela sua mente, tá? Você tem que usar a imaginação criativa para desenhar, imaginar todos os detalhes desse seu objeto de desejo e poder viver essa vida que você quer viver, né, com o objeto do seu desejo, com todos os detalhes e sentir com todas as suas emoções e sensações, como se já fosse real, tá? Esse é o primeiro passo. O segundo passo é você partir para a ação, porque não existe aquele negócio de só você pensar, 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 ter pensamento positivo e as coisas vão cair no seu colo. Nada disso. Você tem que planejar, você tem que partir para ação e fazer o passo a passo até chegar a esse objeto do seu desejo, tá? Se você não sabe como fazer para chegar lá, procure estudar, procure conversar com pessoas que já conseguiram, tá? Porque isso vai abrir a sua mente, vai clarear, vai organizar o seu caminho. Mas faça, não fique só no pensamento, tá? Bom, isso posto, agora eu vou contar para vocês como eu consegui ser nomeada para um cargo público usando o meu poder interior, o poder que eu tenho dentro de mim, que você também tem. É verdade que eu tentei por vários e vários anos ser aprovada em concursos públicos, né? Para garantir a tão sonhada estabilidade, né? Então, assim, por muitos e muitos anos eu tentei vários concursos, fui aprovada em vários deles, em vários eu também fui reprovada, mas aqueles em que eu fui aprovada, eu não consegui ser nomeada, né? Porque não basta você ser aprovado. Se o cargo tem uma vaga e você foi aprovada na colocação 100, infelizmente vai ser complicado você ser nomeado, né? Quando você é nomeado, significa que você foi chamado para o cargo. Enfim, eu precisava, além de ser aprovada, estar nas primeiras colocações para ser nomeada. Então, eu fui fazendo vários e vários concursos na minha área, né? Para tentar a chance de mudar de emprego, né? E infelizmente, assim, foi um processo longo, muitos anos tentando, e eu não conseguia, né? Eu ficava frustrada, achando que eu era incapaz, achando que eu não dava conta, que aquilo não era para mim, enfim, todas essas sensações que quem faz concurso público e não consegue ser nomeado sabe. Até que no ano de 2008, algumas coisas mudaram na minha vida. Assim, eu tive várias experiências por mudar uma única coisa, por mudar a minha atitude mental, né? Então, uma delas foi a nomeação para o meu cargo público, né? Naquele ano, eu havia prestado alguns concursos, né? Fui aprovada, mas assim, para esse cargo que eu fui nomeada, eram duas vagas, eu fiquei na 16ª colocação. Então eu falei assim, tudo bem, mais um para conta, né? Não consegui, beleza. Vida que segue, tá? Mas naquele ano aconteceram muitas coisas dentro de mim, eu busquei muitas respostas, eu li muitos livros e muitas coisas mudaram dentro de mim. E eu passei a ter alguns comportamentos diferentes do que eu já havia tido até agora, até aquele momento, né? Com relação ao concurso, né? Na verdade, eu não pensei no concurso. Na verdade, o meu desejo, o meu grande desejo era mudar de emprego,
né, sair da empresa onde eu estava e ir para um lugar que eu pudesse ter alguma chance de melhorar, né, de subir de cargo, né, de ter algum crescimento, né? Essa era a minha vontade. Eu queria sair dali. Já estava decidida, era um desejo que eu tinha muito forte, não tinha nada que me fizesse voltar atrás. Eu já estava decidida que eu queria sair, né? Mas eu não sabia como, eu não havia enviado nenhum currículo para nenhuma empresa e havia feito esses concursos aí e que não tinha sido, né, bem colocado. Mas eu acreditava que eu iria mudar de emprego, né? A minha vontade, o meu desejo era tão forte, né? Era um desejo ardente que eu passei a me comportar como se eu já tivesse algo em vista, como se já fosse certo para o lugar que eu ia, se eu tivesse um lugar certo para ir. Né? Eu comecei a esvaziar o meu armário, a levar as minhas coisas para casa, né, onde eu morava, a levar as minhas coisas da empresa para casa onde eu morava, como se já eu tivesse alguma data certa para sair, sabe? Eu tinha uma vontade tão forte que isso me impulsionava a agir dessa maneira, né? A acreditar que eu realmente ia sair dali, né? Mesmo que não tivesse nada certo, não tivesse nenhum movimento a respeito disso, né? Mas eu acreditava que ia acontecer, porque eu merecia. Ia acontecer porque eu acreditava. Ia acontecer porque era a minha hora. Eu tinha essa certeza, tá? Tanto que o engraçado foi que em dezembro daquele ano, quando eu adquiri uma agenda para o ano seguinte, né? Todos os anos eu troco a agenda, né? Ao colocar os meus dados pessoais, eu decidi não colocar o meu endereço comercial pela primeira vez. Porque eu pensei assim, não vou colocar meu endereço comercial, eu não vou estar aqui há pouco tempo, daqui a pouco tempo eu não vou estar aqui. Então eu não coloquei. Eu deixei em branco. Isso foi, acho que início de dezembro de 2008, tá? Então, assim, eu quero que vocês entendam que a minha vontade e a minha expectativa era tão grande, era tão forte de que aquilo ia acontecer, que eu simplesmente estava certa de que era a minha hora, né? E, para minha surpresa, no dia 26 de dezembro de 2008, daquele ano, eu recebi um telegrama desse lugar onde eu fui nomeada, né, que até então eu não sabia que tinha sido nomeada. Esse que eu comentei, que eu fiquei em 16º e eram 2 vagas. Eu recebi um telegrama e eu não entendi por que eu recebi aquele telegrama daquele lugar. E eu falei, ué, mas já passou algum tempo que eu fiz o concurso, enfim, não entendi. Mas o telegrama apenas dizia que era para eu comparecer no dia 6 de janeiro para uma reunião no Departamento de Recursos Humanos da empresa. Aí tá, né? Enfim, ao primeiro momento eu fiquei sem saber o que estava acontecendo. No segundo momento, eu comecei a lembrar que eu havia feito o concurso, que eu tinha sido aprovada, mas eu não fiquei bem colocada. Mas eu também lembrei de alguns casos de pessoas que foram chamados para ocuparem um cargo público, que também não ficaram nas primeiras colocações, que passaram lá atrás, mas que foram chamando e elas conseguiram entrar. E eu fiquei pensando, será que é esse o meu caso? Será que eu consegui? Será que aconteceu? Dito e feito. No dia 6 de janeiro, eu compareci à reunião e foi exatamente isso. Por um movimento que eu não sei qual foi, o governo resolveu abrir mais vagas para esse cargo, né, que eu prestei o concurso, e foram chamando as pessoas e eu fui agraciada com uma vaga nesse concurso. E é muito interessante que eu só fui perceber todo esse movimento que eu fiz antes, o movimento mental e o movimento de comportamento, né, agindo como se eu já fosse sair da minha empresa antiga. Eu só fui perceber que isso tudo culminou na minha nomeação muitos anos depois. Eu não liguei uma coisa com a outra. Eu simplesmente fui agindo, fui fazendo conforme a minha intuição.
E depois que eu comecei a estudar as leis da mente, né, as leis universais, né, por que a gente age de certas maneiras, por que a gente faz certas coisas, eu comecei a estudar, a me autoconhecer, essas coisas foram vindo à tona, né? E eu tive vários momentos assim, uau, eu fiz isso e aconteceu isso. Não foi só esse exemplo, eu trouxe esse exemplo para você agora, para você entender que tudo que você deseja, tudo que você luta, tudo que você age para conseguir, também vem ao seu encontro, está te procurando. Mas existem bloqueios que nós possuímos, bloqueios mentais, crenças que nós devemos abandonar. Nós devemos olhar para dentro e ver o porquê que eu não consigo aquilo. Será que eu, inconscientemente, né, não achava que concurso era para poucos? Sim, eu tinha essa crença de que concurso era extremamente difícil, que não era para qualquer pessoa, que tinha que estudar muito, muito, por muitos anos, ralar muito, sofrer muito para conseguir passar, né, para conseguir ser nomeada. E, e realmente, aquele ano foi um ano de muitos, muitos acontecimentos nesse sentido. Bom, resumindo, o que eu precisei fazer para desbloquear a minha nomeação nesse concurso, tá? Primeiro, eu desejei. Eu tinha um desejo muito forte de mudar de emprego. Então, eu abri a possibilidade de passar nesse concurso, né? E nesse e em qualquer outro, né? Porque eu fiz vários. Então, existiam possibilidades abertas, tá? Se eu simplesmente quisesse mudar de emprego, simplesmente eu quero mudar de emprego e não fizesse nada, eu estaria lá até hoje. Mas não, eu fiz vários concursos e apesar do resultado ser não tão bom, tinha as possibilidades abertas. Você entende? Então, quando você deseja algo, você tem que abrir as possibilidades, várias possibilidades, né? O máximo que você quiser, que você puder abrir, né? Então, você tem que ter primeiro um desejo muito forte, tá? Abrir as possibilidades, né? Ou seja, agir para conseguir esse objetivo, tá? Cuidar para que não haja nenhum bloqueio mental, nenhuma crença que te impeça de avançar, tá? Algo que faça você desacreditar na conquista daquele objeto do desejo, tá? Você verifica isso em você. E também você agir como se já fosse real o seu objetivo, tá? Agir como se já estivesse próximo de conseguir, tá? Porque isso traz para você uma sensação de bem-estar inacreditável, uma sensação assim de que realmente tá próximo, tá chegando. E por mais que tudo externamente esteja contra você, tudo à sua volta está falando, olha, você não vai conseguir, isso não é para você, como assim você vai mudar de emprego? Não, você vai ficar aqui, não, você não é capaz. Por mais que tudo fora esteja te dizendo isso, acredite, tem muito mais movimentos acontecendo no nível invisível que você não consegue enxergar. Mas você pode agir, você pode e deve acreditar, porque só assim as coisas vão acontecer para você. Acredite em mim. Não foi só essa a ocasião que eu usei esse passo a passo e se tornou realidade o objeto do meu desejo. Eu tive vários, vários momentos em que eu usei esse mesmo passo a passo e eu consegui conquistar. Então acredite, tenha fé e haja como se já fosse real. Porque já é real. O que está na mente e o que está no mundo exterior é uma coisa só. Já é real. Acredite. Então observe-se, olhe para dentro de você, se autoconheça. Descubra o porquê que você não está conseguindo atingir aquele objetivo. Pode ser um pequeno bloqueio mental que você precisa
acordar, que você precisa virar, que você precisa apagar da sua mente. Então, fica aqui o meu recado. Você pode tudo o que você quiser. Basta você se conhecer, agir e pensar com atitude positiva que você vai conseguir. Um super beijo e até o próximo vídeo.